Então, mais uma vez, um, dois, três, gravando, né? Essa aqui é a nossa agenda de hoje, de redação empresarial, e vamos falar, e vamos também fazer duas atividades. Escrever um memorando e também uma carta. Ok? Vou baixar aqui um pouquinho, que esse volume está alto. Pronto. E agora sim, nós vamos para a nossa aula. Bom, nós vamos falar de redação empresarial, como eu já tinha falado para vocês. Alguns cuidados, quer dizer, na verdade, são vários cuidados que a gente precisa ter quando está escrevendo dentro de uma empresa. Então, vícios de linguagem não são tolerados, a gente precisa usar a norma culta, enfim, abreviações não são bem-vindas, gírias. Então, são vários elementos que nós usamos coloquialmente, né, no nosso dia a dia, utilizamos na linguagem ali falada com as pessoas, mas quando a gente vai para um documento oficial, um documento que é da empresa, isso daí tem que ficar de fora, a gente não pode, de forma nenhuma, né, escrever de uma forma que não seja a mais formal possível, tá? Por mais que seja uma empresa descolada e tudo mais, mas os documentos, eles requerem a formalidade, certo? Então, a redação empresarial é um texto que difere das redações literárias, né? Porque ele precisa utilizar a linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa? Significa aquela linguagem que o sentido, ele é literal. Eu não vou usar eufemismos, figuras de linguagem, não vou criar todo um rodeio para poder chegar a uma informação. Perdão. Eu preciso falar de fato o que aconteceu, se for um relatório, por exemplo, ou dar uma informação, se for um aviso, enfim, tem que ser, além de ser formal, né, nessa linguagem, não pode, nós não podemos utilizar um sentido figurado. Não tem que ser uma linguagem, um texto escrito, onde a pessoa vai dizer assim, peraí, o que esse outro quer dizer aqui que eu não estou entendendo? Né? Então, não pode ser dessa forma. A gente precisa primar por uma linguagem, de fato, denotativa. A conotativa fica para Camões, né? Camões, o autor, que ele dizia que o fogo, como é? O amor é fogo que arde. Fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Então, essa linguagem é uma linguagem literária, é conotativa, né? Utiliza-se as metáforas. Isso daí nós não podemos utilizar na linguagem, na redação empresarial, tá certo? Porque a gente está estruturando um documento que é um documento oficial, que vai ter lá o logo da empresa, que tem os dados da empresa, então a gente não pode utilizar esse tipo de linguagem. Outro detalhe é que dentro do RH circula, né, como eu já falei para vocês, vários tipos de documentos, são muitos documentos que são produzidos. E aí, a partir do momento que esse documento é produzido, é preciso também que as pessoas que trabalham ali como assistentes de recursos humanos tenham o cuidado e o zelo, né, de saber qual a destinação que vai ser dada para cada um dos documentos que é gerado e que ficam, então, se for para outro departamento e ficar uma cópia, a cópia deve ser arquivada direitinho dentro de um sistema de arquivamento, né, onde se localiza e fala. Professora, o seu áudio e a imagem tá meio que travando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no minha conexão. Olha, aqui ela tá assim, ela tá alta. Deixa eu aumentar então meu volume. Que tal? Ficou melhor? Fica picotando, professora, sua voz fica falhando. Tem outras pessoas falando aqui.
Eu vou tentar sair e entrar de novo. Será que é porque eu entrei depois? Não, né? Quando eu entrei já tinha 2 pessoas. Será que é por isso? Não tem nada a ver, não. É a conexão da internet. E eu tô Também do lado acho. direito, professora. Porque aqui a minha internet, ela tá com uma conexão bem boa. Sabe o que é? É porque aqui tá chovendo, aqui nessa região sudeste do Pará, deve ser de Maria do Ano, tá? E a conexão da internet geralmente fica bem ruim. Ainda há pouco também eu estava com o pessoal do médio e estava bem também. Mas aí vão me falando, tá? Vão me dando esse feedback, tá bom? Mas agora, como é que tá? Agora tá bom. Melhorou. Tá. Vocês Eu acho- conseguiram entender o que foi falado? Sim. Deu para Posso entender, continuar? sim. Não? Pode, professora. Tá bom. A minha tela está sendo visualizada, né? Está. Redação empresarial. Tá ótimo, então. Obrigada. Vamos lá. E aí, a redação, essa redação empresarial, ela tem algumas características, que é a impessoalidade, nível de linguagem, concisão, formalidade, né? A impessoalidade, na verdade, a não ser assim, que vamos dizer que seja um comunicado diretamente para um funcionário. Sei lá, o funcionário deixou de ir para a empresa, vamos dizer, né? E aí você precisa, dentro da legislação, diz assim, se o funcionário está 15 dias, né, você fica esperando. Se ele está 15 dias sem ir para a empresa, você já faz uma nota para um jornal que circule, né, na região ou no município, o jornal de circulação, você já publica, chamada para o emprego, aí você escreve lá um textinho e, logicamente, vai aparecer a pessoalidade, vai ser para aquela pessoa, certo? E depois, numa segunda etapa, a chamada dessa pessoa, ela não veio, aí você vai tentar, vai fazer um telegrama, né? Vai escrever um telegrama. Então, é diferente, é um caso, assim, extra, né? Extraordinário. Mas, normalmente, o texto, ele acaba sendo geral, né? Quando o RH ou outro setor, ele coloca lá uma circular, ou um aviso, ou um memorando, normalmente é para várias pessoas, às vezes de um departamento apenas, né? Vamos dizer que no próximo feriado não vai ter expediente para 2 setores dentro da empresa, aí o RH ele vai produzir lá um documentozinho somente para esses 2 setores, né? Dizendo, olha, o setor, sei lá, de produção e o setor financeiro vai trabalhar nesses dias. Se tiver mais outros que vá trabalhar em determinado dia, aí ele vai lá e faz essa redaçãozinha. Então, de repente, pode ser direcionado, né, para um setor, para a empresa toda, para uma pessoa é bem mais difícil, são casos muito específicos, tá? Então, tem essa questão, a pessoa não vai pensar, fizeram isso para mim. Não é para ela, é para todo mundo, né? A não ser que tenha um nome citado. O nível de linguagem, esse documento, ele é imprescindível, gente, que seja utilizado a norma padrão da língua portuguesa, já que a gente está dentro do Brasil, né? Mas, assim, a norma culta é que deve sobressair no texto, né, da redação empresarial. Eu não estou dizendo que vocês vão colocar uma linguagem rebuscada. Não é isso, tá? Eu vou buscar palavras super difíceis, bem bonitas, para o meu texto ficar, né, show. Não é isso. É o texto ser coerente, né? O texto, ele precisa ter início e fim, ele precisa ser entendível, né? As vírgulas, né? Pontuações têm que estar nos lugares certos, para que não haja duplicidade de entendimento.
Então, tem várias aplicações, a grafia, lógico, né? Também tem que estar bem empregada, apesar de que o Word, ele tem um corretor automático, né? Mas, pelo amor de Deus, às vezes tem coisas assim que a gente olha que dá uma agonia, né? Teve um documento lá que o meu marido recebeu de outro órgão que estava, como era, meu Deus, a pessoa escreveu, depois eu tento lembrar, era uma palavra assim que eu digo, gente, essa pessoa vai comprar isso, é o quê aqui, né? E veio de alguém grande dentro do governo e tudo, e, poxa, não teve ninguém para fazer uma revisão naquele texto, para ver se, né, estava tudo certinho e tudo mais. Sempre é bom, quando é um documento que vai sair da empresa para uma outra empresa, ou para um órgão público, enfim, é legal que faça o documento, mas alguém faça uma releitura, né? Faça uma correção, ver se está tudo certinho, antes que esse documento saia, porque senão a empresa acaba passando vergonha, né? A Oi, concisão. professora. Estou ouvindo, pode falar. Isso faz tanto sentido, não só nas instituições governamentais, mas nas instituições particulares também. Hoje, o que aconteceu? Toda sexta-feira a gente tem uma reunião de fechamento da semana e tudo mais. Um colega de trabalho enviou um e-mail toda em caixa alta. E o nosso gestor ficou totalmente ofendido, porque ele achou que estava gritando com ele, falando assim. Então, foi super constrangedor a nossa reunião. Ele falou sobre isso: olha, fulano de tal, não gostei do e-mail que você passou, com as considerações em caixa alta. Você sabe que não pode passar e-mail assim, porque é desaforado, é como se você estivesse gritando com a pessoa. E assim, foi super constrangedor, até porque quando a gente manda um e-mail, a interpretação ela é individual, né? Por mais que o colega não quisesse ser grosseiro, mas ele foi interpretado dessa forma. Realmente. Eu interpretaria igual. Faz muito sentido toda essa apresentação. Esse slide, Andréia, principalmente. Andréia, tu não Tô quer convidar ouvindo. esse teu colega para ele fazer o nosso curso? Ele é lá de São Paulo. Olha só, né? O creme de la creme, para te ver. Olha, sou mais a gente aqui do norte, viu? Mas sabe que teve uma vez que... Estão me ouvindo? Tá assim? Teve uma vez que eu escrevi uma frase para fazer um comentário sobre uma notícia na internet, o pessoal teve um cara que me corrigiu, só que eu fui pesquisar e minha frase estava certa. Ele que foi tentando corrigir por uma coisa que estava certa. E tu falaste isso pra ele? Não, porque esse tipo de gente é melhor ignorar. É só para ver o comentário. Deleta de lá, né? Senão fica uma discussão que não faz nem sentido, né? Mas eu também ficaria, sabe, André, super ofendida. Porque, poxa, a pessoa que está no meio ali trabalhando e tudo, ele sabe, com certeza, né? E isso daí, eu acho que lá na feira eu falei para vocês da netiqueta, né? E é muito importante a gente estar antenado com esse tipo de coisa. Uma coisa é você se dirigir para um amigo, para um familiar. Outra coisa, ambiente de trabalho. Então, a gente, por mais proximidade que você tenha da pessoa, você precisa ter muito cuidado, né, com aquilo que escreve, como você falou. A interpretação, ela é muito individual, né, e você tem que ir ali pisando em ovos mesmo, ter cuidado com isso. Bom, na redação também, a gente precisa de concisão. O que é a concisão? É você ser objetivo. Então, foi-se o tempo, viu, gente, que se fazia aquele documento, como é, meu Deus, que falava, venho por meio desta, não sei o quê, não precisa mais... Professora, hoje em dia a gente só usa olá, bom dia, segue a net.
Não precisa ser tanto assim. Não precisa... Antigamente, sim, a gente tinha não um trabalho, né? Usava as palavras, vem por mim, deixa informar que fulano de tal está doente, está pedindo. Hoje em dia segue anexo, que o anexo já está que a pessoa quer saber. Mas também não pode ser assim, não. A concisão não quer dizer a pessoa ser lacônico, viu? Que o lacônico é aquele que, tipo assim, eu vi você, não sei o que, a pessoa diz, foi. Muito esperas que a pessoa também, né, dialogue ali. Aí ela diz, foi, ou então fui, né? Então, a gente precisa dar concisão, sim, ser objetivo, sim, ser focado, sim, redigir somente o essencial, mas aí também já é demais. Vai, lê aí, tipo isso, né? Lê, segue. Ou então nem escreve nada, só escreve segue e aí põe o anexo. Então, tem coisas assim que a gente precisa, assim, primar, fazer um vocativo, né? Bom dia, segue em anexo, o relatório, blá, 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 atenciosamente. Então, essas coisas são legais, sim, ainda de serem utilizadas, tá? Agora, o texto, sim, o corpo do texto, aí não há necessidade de ficar, que a gente chama de prolixidade, né? Aquela pessoa que enrola, 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 enrola e não sai do lugar, né? Parece que não dá um monte de rodeio e não consegue ser objetivo. Então, isso daí a gente tem que evitar. Questão da formalidade, eu já tinha citado antes, mas a gente precisa de uma padronização. Há um detalhe bem interessante, viu, gente? Quando é um documento que você vai para o Word produzir e tudo mais, você tem que ter cuidado com a estética do documento, as margens. Eu sempre, para os meus alunos, eu recomendo utilizar as normas da BNT, né? Colocar, por exemplo, margens esquerda e superior 3, margem direita e inferior com 2 centímetros. Isso porque quando, por exemplo, é um documento que você envia, vai ser impresso e depois ele vai ser arquivado, quando você coloca 3 centímetros na margem esquerda ou superior, se a empresa for fazer o arquivamento desse documento, vai ter o espaço para ela fazer a perfuração. Vocês entenderam? Se você deixa 2, 2, 2, 2, o espaço, quando você coloca o perfurador, aí ele vai pegar o texto. Vocês entenderam? Então, a gente precisa... Pois precisa ter cuidado com a estética do documento, a questão dos parágrafos, não fazer um texto num bloco só, sabe? Parece assim uma ata, porque ata é um bloco só, né? A ata você quase que começa lá no iniciozinho da folha e termina, se for o caso, no outro vizinho, porque a ata, existe uma legislação por trás para produzir esse documento. Não pode ter parágrafo, não pode ter margem. Então, a ata é diferente. Mas a gente não está produzindo uma ata. Por exemplo, vai fazer um aviso, se for um aviso que tenha vários pontos a serem considerados, faz lá uma marcaçãozinha, dá os espaços, né, de um parágrafo para outro. Então, a gente precisa apresentar um documento bonito dentro da empresa, e se for para fora da empresa, mais ainda, né? Então, em relação ao texto em si, a gente precisa seguir, né, um padrão também. E esse padrão, ele tanto busca a língua portuguesa, como essa questão dessa estética que eu estou falando para vocês, é muito importante, né? Se acostumar. Quando eu estou em sala de aula, que a gente dá curso de arquivamento, assistente administrativo, eu faço os meus alunos produzirem esses documentos, e hoje nós vamos fazer essa atividade, né? Eu faço eles produzirem, depois eu faço eles imprimirem, para eles verem como fica. Aí, ainda em relação a esse tipo de redação, então, a produção de textos empresariais vai exigir, em relação à escrita, as mesmas habilidades, né?
que autor que vai escrever outros textos. Mas, né, porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos que ser mais objetivos, né? Temos que primar, ter essas características aqui que a gente já falou antes, né? Não precisa ressaltar novamente. Aqui eu coloquei alguns exemplos de documentos que circulam, podem circular na empresa como um todo, como diretamente no RH, que são os memorandos, as atas, os relatórios, manuais, avisos, declarações, inclusive em relação a manuais, cabe ao RH fazer, por exemplo, o manual de integração da empresa. Como é esse manual? Quando a empresa contrata as pessoas, né, alguma pessoa tem um colaborador novo, esse colaborador ele pode receber uma espécie de cartilha, um manual, onde nesse manual vai ter a jornada, o horário de descanso, se for o caso da utilização de EPI, como é que a empresa está estruturada, qual o organograma, se tem benefícios, quais são esses benefícios, enfim. No manual, ele vem, né, dando as informações que o colaborador precisa saber, tanto sobre a empresa quanto o seu, não o contrato dele em si, né, porque é um manual de cunho geral, não é pessoal, não é individual, né, mas, assim, traz várias informações da empresa. E aí, sempre que há mudança, esse manual ele tem que ser atualizado. Algumas empresas produzem esse manual e manda imprimir, né, entrega, no primeiro dia de contratação de trabalho, a pessoa já recebe o manual, ou também esse manual, ele pode ser compartilhado por via digital, né, com o funcionário. Tem algumas empresas que fazem as duas coisas, tá? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Então, a redação técnica... Professora? Pois não. O Enes mandou avisar que a conexão dele tá ruim, aí não tá dando para entrar. Quem é? O Enes. Deixa eu anotar aqui o nome dele. Ok. Quem vocês mais souberem, vocês vão me avisar, tá? Alguma coisa a falar? Não? Não, era só isso mesmo. Ok. Então tá. Aí a gente tem aqui alguns itens que a gente tem que prestar atenção, né, na redação técnica na hora de redigir. Então, a gente precisa saber se, de fato, é preciso fazer um documento, porque, assim, às vezes é uma informação que você pode falar, se for para uma pessoa, não necessariamente produzir um documento para isso, né? Então, se for algo muito casual, algo, você vai, sei lá, hoje você vai para determinado setor ajudar uma pessoa, por hoje somente, ou por uma hora. Não é preciso um documento, né, para essa questão, quando a gente está ali no dia trabalhando. Agora, se for uma transferência, claro, que aí sim, se for algo definitivo, aí sim precisa de documento. Tem que ter atenção ao objetivo, à norma culta e também à concisão, isso já foi falado, né? A gente não pode deixar de ser objetivo no documento em si, né, na produção, para não ficar muito ali enchendo linguiça, como a gente fala popularmente, né? E a questão da norma culta já foi falado, e a objetividade, concisão do texto, não ficar enrolando. Estabelecer o destinatário, para quem vai, de fato, ter certeza, né, que você está enviando o documento para a pessoa certa, né, para não ficar aquela dúvida, né, por exemplo, vamos dizer que o departamento comercial queira comprar um equipamento lá para ficar no departamento comercial e pede para o RH para fazer essa compra. Não, está errado.
a compra, por mais que seja para o atendimento e tudo mais, não tem que ser para RH. Essa compra, ela tem que passar pelo financeiro. Então, passa pelo financeiro, recebe autorização, quando tem autorização do financeiro, passa para o setor de compras. Aí sim. Então, a gente precisa saber direitinho para quem mandar, né, para a pessoa correta. Cada documento a gente precisa colocar um assunto, claro, né, sobre o que vai falar, referente a que esse documento. Existe um corpo do texto, que é a mensagem em si, né, e no final um fecho, um fechamento. Esse fecho a gente fala que é uma fórmula de cortesia, o atenciosamente, o grato, às vezes a pessoa só coloca grato, né, quando é ali com a pessoa que está diretamente lidando, você pode utilizar, quando é uma... Cordialmente, né, professora? Cordialmente também, verdade. Obrigada por lembrar. E aí, quando é algo externo, algo mais, um documento mais, né, forte, pesado, a gente coloca o cordialmente, o atenciosamente, né, e por aí vai. Então, a gente precisa fazer esse fechamento, tá bom? E no final, logicamente, é o nome da pessoa, o departamento, local para assinar, se for um documento que vai escrito. Se não, se precisar de assinatura, também pode fazer a digital, se for um documento que vai ser enviado por e-mail, por exemplo, né? Pode fazer a assinatura digital. Professora, eu vejo assim que quando você envia um documento ou até algum arquivo para alguém, né, e utiliza todas essas normas e padrões e essa formalidade, a pessoa se sente importante, se sente respeitada, seja quem for, às vezes não é nem na empresa. Tipo, eu trabalho como diretora de comunicação na igreja, e sempre que eu vou enviar algum anúncio, ou aviso, ou algum documento, eu sempre busco, assim, colocar de uma forma que as pessoas se sintam respeitadas, se sintam importantes. Para que seja algo assim que elas dêem atenção, porque às vezes a gente manda de qualquer jeito, a pessoa nem lê, aí depois não está informada. Então, eu sempre estou buscando inserir coisas para que elas também tenham um interesse em ler, em estar atento a isso. Não, você tem razão. É isso mesmo. Você tem que se preocupar com o receptor, né? Você, enquanto emissor, você precisa se preocupar com o receptor. Saber quem é a pessoa que está recebendo, né? E principalmente essa questão que você falou da pessoa se sentir importante também. Porque, por exemplo, o nosso gerente de educação, quando ele faz um e-mail, por mais que seja assim, não seja um e-mail, vamos dizer, de um assunto assim que seja mais, vamos dizer, mais, está fugindo a palavra, um assunto que seja, vamos dizer, a pessoa vai ser transferida, uma coisa mais pesada, vamos dizer, né? Eu não estou achando a palavra certa. Mas ele sempre por gentileza, sabe? Sempre assim, sempre uma educação fora de série, né? Ele estrutura todo o e-mail, organiza, e você vê que ele preparou aquele e-mail para você ou para aquele grupo de pessoas. Ele se dedicou, né? Tem uma dedicação ali. E aí eu acho muito lindo isso, sabe? O jeito dele, porque a pessoa podia dizer assim, eu sou gerente, vou escrever aqui qualquer coisa, vou escrever de qualquer jeito, não. A gente vê que ele tem cuidado com as palavras, que ele é muito polido, muito educado, sempre, né? Ao se direcionar tanto aos funcionários, tanto quem está aqui dentro, né, com ele, como quem está lá fora também. Isso é importante sempre, né? A gente precisa ter esses cuidados, sim. Você tem toda a razão. Aqui tem as partes de um documento empresarial. Normalmente, lá em cima, né, você tem o timbre. Tem algumas empresas que colocam a timbre no lado e na parte de cima, porém, na direita, tem outras que colocam na esquerda, tem outras que colocam no centro. Isso não interfere, isso é uma escolha da empresa. Mas, normalmente, o timbre ou logomarca vem em cima. Em seguida, normalmente, tá, gente, na maior parte dos textos, vem o título. O que é esse título? Memorando, relatório, declaração,
Algumas empresas utilizam esse título todo em letra maiúscula, e aí, se é permitido, por uma questão de costume, né? Aí já não cai naquela questão de, tá gritando comigo, porque essa questão de destacar o texto em caixa alta dentro do corpo do texto, aí é briga na certa, porque a pessoa está chamando atenção para alguma coisa que está escrito no corpo do texto. Aí não é legal. O vocativo, eu utilizo bastante, por exemplo, quando eu vou escrever um e-mail, pode ser para quem for, sempre prezados, sempre faz a chamada, né? A chamada, o vocativo, é você chamar para quem você está direcionando esse documento para que ele leia. Então, prezados senhores, caros senhores, senhora, senhor, enfim. Então, a gente usa primeiro o vocativo. Depois do vocativo, aí sim, vem o texto em si, o corpo do texto, né? A informação que você quer passar no documento. Depois você faz o fecho, o atenciosamente, cordialmente, e aí, conforme o caso, você pode até pesquisar outras formas de fechamento do texto. Você vai colocar local e data. Um detalhe muito importante, tá, gente? É de praxe que esse local, ele a data venha por extenso. Então, por exemplo, local Belém, vírgula, aí o número do dia vem normal, dia 10, 10, aí escreve de junho aí 2021, em numeral, vocês entenderam? Então, normalmente, a data, aí vocês vão dizer, mas eu já peguei muito documento. Ok, mas se vocês forem procurar na internet redação empresarial ou redação oficial, vocês vão ver que data se escreve por extenso. Não estou falando do dia nem do ano, eu estou falando do mês. Então, 10 em numeral, de junho por extenso, de 2021 em numeral. Vocês entenderam? E aí o local, primeiro, vírgula e a data, ok? Ok, professora. Professora, qual a diferença, assim, porque nos registros, né, de nascimento, de óbito, não sei, agora é tudo por extenso, né? Antigamente, eles ainda colocavam o dia no caso e no mas hoje em dia não está mais colocando o dia numeral, está colocando por extenso. Por quê? Mas você sabe por quê? Eis a questão, mudou. Isso daí é a mesma coisa da ata, tá? Na ata, o correto, a ata é um registro de reunião, certo? Todo mundo deve conhecer. Então, é o mesmo raciocínio, para evitar que haja falhas naquela data, naquele número, porque quando você escreve por extenso, não tem como mudar, é aquilo mesmo, né? 11 é 11, não tem como. E aí, de repente, vamos dizer, antigamente, né, que agora acho que nem existe mais cheque, mas lembram que o cheque vinha o valor em numeral e o valor por extenso? Vocês lembram? Lembro. Sim, professora. Sim, professora. Eu cheguei a ver cheques assim. Então, se o banco receber o valor em numeral, vamos dizer, que esteja lá, R$1.000, e aqui no extenso tiver 100, o banco vai pagar 100. Por quê? Subentende-se que aquele lá que está em numeral foi adulterado. Você entendeu? Então, a ata é a mesma coisa. A ata tem que estar, por exemplo, hoje são 11. O 10. Os 10 dias, 10 dias do mês de junho de 2000, tudo por extenso. É para não ter erro. O que está escrito é o que vale. Você entendeu? É por isso. Sim. Ok? E aí, no final, a gente tem que ter, lá em cima,
logicamente, dependendo do documento, né? Se for um aviso, não vai ter o receptor, não vai ter, né? Mas se for, por exemplo, um memorando, pode ser direcionado a um departamento. E aí vai estar lá, departamento, sei lá, de vendas, departamento de vendas, é para ti que vai. Lá no final tem que ter o emissor. Quem emitiu esse documento? E aí pode ser, tem possibilidades. Pode vir o nome da pessoa que fez o documento e embaixo o departamento e uma Oliveira, Núcleo de Educação à Distância, vamos dizer. Ou, simplesmente, se for um documento que é do núcleo, não da ILMA, é do núcleo em geral, vem só o núcleo e a pessoa responsável pelo núcleo assina, tá certo? Mas precisa, no final do documento, você saber quem emitiu, se foi um departamento, se foi um setor, se foi uma pessoa, lá embaixo precisa estar identificado. Até porque, na hora de, sei lá, tiver que fazer uma comprovação de alguma coisa, tá lá o nome da pessoa para você comprovar quem foi que te deu o documento, tá ok? Certo? Sim ou Certo, não? professora. Sim. Beleza. E aí, agora sim, eu vou falar para vocês dos dois tipos, vou falar mais a fundo, dos dois tipos do documento que vocês vão produzir, tá bom? O primeiro é o memorando. O memorando, ele é uma comunicação interna, né, às empresas, mas também tem órgãos públicos que utilizam, não sei se aqui alguém trabalha em órgão público, mas tem órgão público que sim, trabalha com memorando, e ele vai tratar de algum assunto ali que está deixando alguma, né, situação ou para resolver, ou a ser resolvida, ou algo que aconteceu que precisa ser desembaraçado, né? Então, pode ser enviado para as unidades, né, que leia-se unidades como departamentos ou setores, né, dentro da mesma instituição ou dentro da mesma empresa. Pode ser também no mesmo nível hierárquico, um passando para o outro, ou níveis hierárquicos diferentes, tá? Então, o diretor passando para o gerente passando para um supervisor, o supervisor passando para alguém que está mais embaixo ali na pirâmide, tá certo? Para as pessoas que estão mais na base. Então, o memorando, ele é um documento de circulação, né? Não é aquele documento que fica parado, não, é de circulação. Eu tenho um exemplo aqui, um modelo, né? Onde esse exemplo é tudo fictício, tá, gente? Tem nada verdadeiro, começando pelo nome Ulisses Guimarães, que já não está entre nós há muitos anos. E aí, neste modelo, aparece, como nós mostramos lá, aquela organização, né? Primeiro, o nome da empresa com a logo, o nome do documento, memorando. Vejam que o memorando está em caixa alta. Aí a empresa ela decide se utiliza ou não, mas é possível de você usar, porque não cai naquela questão que a gente estava falando ainda agora com a Andrea, né? Não está no corpo do texto, né? A não ser aqui, quando vocês veem NFD, é nota fiscal, é uma sigla. Então, sendo uma sigla, você pode utilizar, né? Agora, não pode escrever nota fiscal por extenso, tudo em caixa alta, isso daí não pode, tá? Então, quem foi que emitiu o documento, gente? Quem emitiu? Departamento de vendas. Do senhor Ulisses Guimarães. Exatamente. Ele é o emissor. Quem é o receptor? O departamento financeiro. Senhor Marcos Frota. Pessoa do senhor Marcos Frota. O assunto. Desconto sobre duplicado. Exatamente. Então, eu identifiquei, já sei quem é, já fiz. Vejam que aí, no caso, não tem o vocativo. Não há necessidade de vocativo em um memorando, tá? Não há.
Eu creio que o outro documento também, que eu vou pedir para vocês, não há necessidade de vocativo. Então, a gente vai moldando de acordo com o tipo de documento, mas aí a gente pode identificar bem a logo, o título, o emissor, o receptor e o assunto. Isso tem que ter, né? Aí você depois vem com o corpo de texto. Gentileza, conceder desconto no valor de 2.000 e tal, e vem todo o corpo de texto bem. Tu não vais dizer, olha, dá o desconto porque ele é o melhor cliente, não sei das quantas, não tem nada disso. O documento, ele é objetivo. O que está sendo pedido? Desconto. De que valor? Isso daqui, em qual duplicata? Qual o vencimento? Então, é isso que está sendo pedido. Não precisa ficar, né, ali enrolando, pensando em outras coisas. Aí a gente vê um fecho, que é o atenciosamente, e, por fim, Ulisses Guimarães. Mas eu deixei uma informação faltando. Eu quero que vocês identifiquem qual é essa informação. A data? Oi? A data? A data do documento, eu acho, né? Local e data. Faltou. Não é o setor. Por quê? O setor, ele pode só botar o nome dele mesmo embaixo. Porque o setor já está sendo mostrado bem aqui, né? Então, só precisa do nome para fazer a assinatura em cima, né? E se for o caso do cara ter lá um carimbo, dá uma carimbada e assina. Mas faltou local e data. Bem visto, tá? Conseguiram identificar. Então, falta no documento local e data, certo? E atividade vocês vão fazer em relação ao memorando? Vocês vão escrever o memorando, informando aos funcionários do setor da produção, né, do departamento de produção, da obrigatoriedade do uso dos EPIs fornecidos pela empresa. Tá? Então, o que vocês precisam fazer? Vamos voltar aqui. Tá? O que vocês precisam fazer? Seguir esse modelo. Ok? A professora Deixa eu só finalizar. Professor, precisa fazer agora? Não precisa fazer agora. Agora, né? Mas, deixa eu ver que horas são. Era 17h19. Mas é isso que vocês têm que fazer. Eu vou passar para o próximo, porque aí depois eu vou dar a oportunidade para vocês verem, ou até vocês podem tirar uma foto, se vocês quiserem, ou print da atividade. Eu já tirei. E esse aqui também, né, o modelo de atividade, porque eu vou ficar com vocês até 6 horas. E aí vocês vão poder tirar dúvidas. Vocês podem compartilhar a tela, eu vou ficar aqui para tirar dúvidas, tá certo? E aí, vamos... Professora, dúvidas aqui. Memorando, a gente tem que entregar agora em aula mesmo? É isso que eu estou dizendo. Se caso... tá. Agora que eu vou botar lá. Porque vocês vão postar dentro do exercício, certo? Pois aí a senhora vai criar um exercício para a gente... Sim, eu vou criar lá para vocês postarem. Detalhe. Entendi. Vamos fazer usando o Word, ok? Ok. Tá, gente? Não escrever o memorando lá nos comentários, não. Porque como é que eu vou ver o documento de vocês? A formatação de vocês? A organização das informações? Professor, como é que eu vou colocar 3 milímetros de espessura do celular? Eu vou ensinar para vocês. Deixa eu sair daqui, deixa eu só passar para a próxima, que eu ensino para vocês como fazer a formatação, tá bom? Ok? Ok. Gente, precisa do Word no celular. Vocês têm o Word no celular?
Eu tenho. Pois é. Eu tenho Word, tenho O planilha. o Word no celular, ele é fácil também de usar. Só que o menu dele, ele fica numa barra inferior, aqui na parte de baixo. Então, vocês precisam só, né? Quem tiver habilidade, quiser também compartilhar a tela do celular com a gente, aí já mostra. Eu mostro como faz. Não, você bota meus aplicativos. Tu mostra, mulher, tu sabes fazer. Aí tu mostra para os colegas que não sabem, tá? Tá bom, Professora, gente? até quando para entregar? Isso daqui? Não, isso aqui vocês vão ter até semana que vem para entregar. Tá? Eu vou dar o quê? Até terça-feira, tudo bem? Tá bom, tá ótimo. Alguma dúvida sobre este memorando? Sim, professora. Vocês tá, professora, quem vai mandar? Não sei, gente. São vocês que têm que decidir. Quem que vocês acham que informa? Eu vou criar pessoas fictícias, mas os departamentos vão ser real, porque eles existem. Pois é, exato. Eu não coloquei lá o Ulisses Guimarães, né? Pois é, mas eu quero que vocês raciocinem o seguinte: qual departamento dentro da empresa que emitiria esse documento? Ah, tá, é fácil. Quem? Qual seria? Pode falar, não tem problema. O RH. Então, o emissor, vocês já sabem. O receptor, vocês também já sabem porque está dizendo aí. Não está dizendo? Funcionários da produção. Exatamente. Aí você pode botar lá, departamento de produção. Precisa botar um nome específico? Não. Não, porque para todos. Exatamente, são para os funcionários, né? E outra coisa, o assunto seria o quê? Obrigatoriedade do uso de EPIs. Pronto, fechou. Então, alguém tem dúvida ainda sobre esta atividade? O local e a data, professora. Professora, coloca o modelo que foi colocado aí no post. A data é o dia que você vai fazer a sua tarefa. Se fizer hoje, coloca 10. Em que lugar do documento vai ficar? Professora, hoje é 11. Fica lá no final. A última informação é a data. Ah, tá. Entendi. Gente, eu já vi memorando que vem aqui também, olha, depois de assunto. Aqui, ó, depois de assunto. Então, dê para assunto e data. Data, 2 pontos, e aí, Paragominas, vírgula, 11 de junho. Pode colocar aqui, não tem problema. Professora. Sabia que fica mais difícil, assim, colocando logo de primeira a data, porque normalmente quem mexe com os documentos, ele vai logo lá embaixo caçar quando foi que o documento foi emitido. Porque tem a praxe, né? Tem a praxe. Isso aí que você falou, Você coloca a data e o local? Local e data. Tá bom. E professora? Tá, né? Sabe que você está no município, mas é praxe colocar local e data nos documentos. Professora, e o modelo, assim, é que eu entrei quase ainda agora na aula, e aí eu queria saber sobre o modelo. A gente tem um modelo específico, assim, a coloração, slogan, alguma coisa? Entendi. Não, entendi. O modelo da organização dos documentos é esse aqui, tá? O modelo é esse. Em relação ao papel, à cor, né, de fundo, não tem, tá? Não tem. No caso, você pode usar branco. Vamos dizer que a tua empresa, as cores, seja um azul muito clarinho, tipo azul bebê, e aí todo o papel da empresa, o fundo é azul bebê. Não tem problema, entendeu? Porque isso aí é uma questão, é uma decisão da empresa. O que eu vou tratar com vocês é a organização do documento, que eu quero que fique no padrão. A senhora vai disponibilizar essa aula, né? Sim, com certeza. A gente pode criar um slogan também, se quiser?
É ótimo, sim. Isso aqui quem criou fui eu, não existe essa empresa Inter, né? Inter não existe com esse globo do lado. Então, eu criei somente para enfatizar aí, né, a questão... vocês querem dificultar a minha vida, né? Só porque meu celular não tem isso. Mas, olha, Não, pessoal, menina, o Canva você vai botar uma presta. imagem lá no Google. O Canva também Mas presta aí no eu vou ter que celular. diminuir. Ah, presta? Sim, eu não sei fazer, não. Não sei fazer esse Presta. negócio aí, não, menina. Eu só sei fazer Não, documento. mulher, tu pegas uma imagem que seja PNG, colocar, sei lá, Globo PNG, aí vai aparecer essas imagens que não tem fundo. Não tem fundo branco, não tem fundo azul, não tem fundo, é só a imagenzinha. Pega essa imagem, copia e cola lá no documento, só isso. Professora. Ah, tá. Entendeu? Pode até Entendi. pegar uma logo que já existe, é só um treinamento, a gente não vai divulgar esse documento para lugar nenhum. Pode pegar uma logo da Coca-Cola, da Riachuelo, da Vale, entendeu? É só para vocês treinarem, não tem problema. A gente não vai colocar um documento desse para lugar nenhum, é só mesmo como tarefa. Ou cria mesmo, Vai né? ser avaliativo? Porque vai que eu Sim, erre. sim. Não, sim, vai sim. Né? Mas é isso que eu estou falando para vocês. Existe aqui uma... Cadê, meu Deus? Passei. Existe uma organização. Vocês fazendo a organização e dentro do que a atividade está pedindo, colocar tudo direitinho, olha, os funcionários, ele tem lá a obrigatoriedade, o texto, né, está objetivo e dentro do que está pedindo, gente, não tem erro. Não tem erro, tá? Não fiquem preocupados com isso, mas só precisa. E também, outra coisa, vocês vão fazer, eu vou corrigir, eu vou devolver, não é porque hoje é o último dia que eu vou deixar as tarefas de vocês por corrigir. Ainda tem o pessoal do fórum, eu não tive tempo de entrar de novo no fórum, eu vou corrigir as tarefas de vocês. E se tiver algum erro, eu devolvo, vocês corrigem, eu devolvo de novo, entendeu? Eu vou fazer pelo menos uma correção de cada. E Professora, é assim, né? Pensa com a gente também? Como é? Na semana que vem a senhora vai estar com a gente também? Não vou. Já é a professora Keila. Mas eu me comprometo a todas as tarefas que eu tiver passado para vocês, eu dar o feedback para vocês, entendeu? Não vai ser a professora, porque ela nem vai entender o que é que eu estou pedindo, né? Quer dizer, entender ela vai, mas o olhar de uma pode não ser igual ao olhar da outra. Então, essas tarefas que nós estamos fazendo, eu mesma vou corrigir e vou dar o feedback para vocês, tá bom? Ok? Posso passar para a próxima? Sim ou não? Pode. Ok. Então, alguém ia falar mais? Não, né? Aí vem a declaração. A declaração é um documento que normalmente ele é usado para comprovação de algo, né? É uma prova. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu fui levar minha mãe para fazer os exames. Logicamente, eu falei com a coordenadora, com o meu gerente, olha, eu estou levando e tudo mais. Mas, quando eu cheguei lá na clínica, antes de sair, na verdade, eu pedi uma declaração de comparecimento. Por quê? Por mais que eles não duvidem da minha palavra, de que realmente eu estava com a minha mãe, a empresa ela precisa de um documento probatório, que a gente chama, né? Uma prova escrita de que, de fato, eu estive naquele local, naquele horário, você entendeu? Então, a declaração, ela serve para isso. Um detalhe, o RH, quando o RH emite uma declaração, quando, por exemplo, um funcionário, ele solicita a comprovação de que ele trabalha ou de que ele trabalhou naquela empresa. Então, você vai concorrer a uma vaga, tem a tua carteira para comprovar, mas a empresa, ela te pede lá nos documentos que ela relacionou para fazer a seleção, a declaração da empresa que você trabalhou antes.
Então, quem faz essa declaração é o RH, tá? Então, por isso, eu selecionei esse documento para vocês também treinarem. Aí eu coloquei aqui um exemplo de declaração, e nesse exemplo, né, já difere um pouco lá do memorando. Por que difere? Porque nós não temos um cabeçalho, né? Lá no memorando, nós tínhamos de, para e assunto. Nós tínhamos esse cabeçalhozinho. A declaração não há necessidade. A empresa escreve apenas declaração. Esse é o título, né? Se for como eu falei para vocês, um local que vocês foram e você precisa de uma comprovação de comparecimento, aí vem declaração de comparecimento, tá? Mas normalmente em caixa alta, não há problema. E aí vem aqui um texto também, né? Onde nesse texto diz: declaramos para os devidos fins que o senhor Eduardo Coutinho, na clínica, faltou o esteve na clínica Cleancor. Ixi, o esteve veio para cá, né? Para consulta com o doutor Mouzinho Ferraz, de 8 às 10. Por ser a expressão da verdade, firmamos esta declaração. Essa frase final, ela é importante, tá, gente? É importante essa aqui, vocês vão copiar igualzinho. Por ser a expressão da verdade, firmamos esta declaração. Paragominas, isso aí já fui eu que fiz. Eu fiz hoje essa declaração aí, para dar de exemplo. Paragominas, 20 de junho de 2004, né? Faz de conta que foi lá atrás. E aí vem o espaço para o doutor Mouzinho assinar. Um detalhe, essa linha, ela pode vir ou não, tá bom? Pode ser que o doutor, ele precise lá, né, de uma linha para poder a assinatura dele ficar toda alinhadinha, mas não é obrigatório, tá, gente? Eu coloquei somente para explicar que pode ser, tem empresas que gostam de botar a linha, quem redige, né, e tem empresas que não faz questão. Nesse caso aí, o doutor, ele poderia também somente carimbar e assinar, tá? Então, a declaração, vejam, que ela é mais simples, né, que que o memorando, né, ela é um pouco mais simples. Vocês só precisam colocar, né, a primeira informação que vem é esse declaramos, tá? Todo mundo vai começar a declaração com o verbo declaramos. E no plural, na primeira pessoa do plural, ok? Nós declaramos, né? Só que o nós não vem aí, ele fica oculto. E aqui também, por ser a expressão da verdade, firmamos, né? Primeira pessoa do plural, esta declaração, tá certo? Ok, pessoal? Isso aqui também fui eu que criei, não existe essa empresa, essa clínica. Tá? Então, é bem facinho, tanto um quanto o outro. Tá o modelo, eu posso até agora já baixar essa apresentação e já colocar lá dentro da nossa aula, tá? Eu vou colocar todas as apresentações dentro de aula gravada. Eu não sei como é que a professora vai fazer, depois, se for o caso, ela movimenta, tira de lá da aula gravada para materiais. Mas eu estou preferindo fazer isso, colocar a aula gravada e a aula em PDF, a aula gravada e a aula em PDF, tá certo? Fica até mais organizado, mais fácil de achar. Pois é, porque aí fica junto, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Tá certo? Aí a gravação dessa aula, eu não vou poder colocar agora, tá, gente? Mas todas as aulas, o que eu não tiver colocado ainda em PDF, eu acho que eu coloquei só a primeira, que eu não tinha baixado. Mas todas as aulas, eu vou logo aproveitar e colocar, mas essa daqui é a que vai ser importante agora para vocês poderem fazer a atividade. A senhora vai colocar antes de terça, essa aula? Não, eu vou colocar hoje, daqui a pouco. Tá bom. Eu já coloco lá, vocês entrem no Classroom
lá no tópico aulas gravadas, eu acho, videoaulas. Entra lá em videoaula que você vai achar. Mas aí me dá um tempinho, a gente ainda não acabou a aula, tá bom? E aí, agora, a gente tem uma atividade em relação à declaração. Você vai escrever uma declaração para um funcionário da empresa, aí você usa a mesma, tá? Faz um documento só, gente. Na primeira folha, você faz o memorando, na segunda, você faz a declaração, tá certo? Não precisa fazer 2 documentos, enviar 2 arquivos, tá bom? Tá bom? Na mesma folha, no caso, né? A gente coloca em cima Não, meu amor, não é na mesma folha, não é na mesma folha. Como é, em uma folha, em uma página, você faz o memorando. Daí cria uma segunda página e faz a declaração. Ah, tá, entendi. Ah, pensei que era na mesma página. Ah, tá. No mesmo arquivo, você porque quando for transformar... No mesmo arquivo. Para postar entendeu? Faz um arquivo com os 2 documentos. Exato, tá bom? Entendi. Pois é. Então, aí utiliza a mesma logo, a mesma empresa, não precisa ficar criando outra, não. Então, vocês vão fazer uma declaração para um funcionário, qualquer funcionário, inventem uma pessoa fictícia, dando comprovação do tempo de trabalho e cargo que ele ocupa. Vamos dizer que o funcionário chegou até vocês como assistente de RH e falou, olha, eu estou precisando de uma declaração para levar, sei lá, num clube que eu vou fazer e eu só posso, esse clube lá do nosso sindicato, eu só posso fazer a inscrição se eu tiver a declaração da empresa. Aí você vai fazer a declaração. Declaramos, aí vem a declaração, dizendo que esse funcionário, essa pessoa, né, é funcionário da empresa, que ele trabalha tanto tempo na empresa e que ele ocupa o cargo X. E aí põe lá, né, o restante do documento, o restante das informações e quem vai assinar. E aí, sim, aparece o nome do funcionário e a pessoa que vai assinar lá embaixo. Tá ok? Sim ou não? Tá ok, professora. Professora, no caso, a declaração do funcionário é do funcionário que ainda está na empresa, não é isso? Ele está na empresa. Ele está na empresa. Tá ok. Isso. Tá? Mas vocês podem colocar de alguém que foi demitido, não tem problema. Não, então tá, vamos combinar assim. Se vocês redigirem no passado, eu vou entender que essa pessoa já não é mais da empresa. Se vocês redigirem no presente, significa que ele ainda trabalha, né? E aí, ele ainda está trabalhando na empresa, aí você pode até dizer que ele, por exemplo, entrou em 2013 e é funcionário até os dias de hoje, entendeu? Isso significa que ele ainda é funcionário da empresa. Hoje não. Quem foi que estava... E, professora, nesse caso, essa assinatura aí, no caso, do funcionário, né? Não, a assinatura é do gerente de RH. Coloca até o nome. Não, como é que o funcionário ele vai fazer a declaração e assinar? E ele mesmo vai se autodeclarar. Se autodeclarar, Vocês acreditam que teve um aluno que fez isso? Acredito, porque ele não estudou na nossa sala. Olha o que ele fez. Não, pelo contrário, ele estudou tanto que ele foi esperto. Ele faltou, ele era aprendiz, e ele faltou a aula, né? Eram 2 dias de aula, ele faltou os 2 dias. E aí, quando foi na segunda-feira da semana seguinte, ele me entregou um documento escrito de próprio punho, folha de caderno e tudo, né? Declaro para os devidos fins que o aluno fulano de tal esteve presente no, como é, meu Deus, no pronto-socorro, não sei da onde, passou. Gente, ele fez um texto perfeito, mas ele mesmo assinando, onde já se viu isso?
Entendeu? Aí é que ele produziu uma declaração assim, menina, não existe isso. Isso não tem valor legal nenhum. Tu deverias ter ido lá no posto e dito, olha, eu sou jovem aprendiz e para eu poder justificar minha falta e não ter desconto no meu salário, eu preciso de uma declaração, mas só que ele achou que ele mesmo podia produzir. Aí não pode, né? Tem que ser o gerente de RH. Tá ok? Tá ok, Tá professora. Tá entendido? Beleza. Então é isso, tá? A gente encerra aqui o assunto. Obrigada por tudo, mas eu não vou me despedir de vocês, porque eu quero mostrar a questão do... O que foi que eu falei mesmo? A do Word, né? Vou mostrar a questão do Word. Tá, deixa eu botar aqui o Word, eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Tá pesquisando aqui. Vou pegar logo aqui da área de trabalho, é melhor. Gente, dúvida? Alguma dúvida? Falem logo. Às 17h43 do dia 11/6/2021, vocês têm alguma dúvida? Eu não sei. Tá abrindo aqui o Word. Vocês não estão enxergando o Word, não, né? Estamos. Eu estou enxergando. Que ótimo. Então, ótimo. Olha só. Essa instrução que eu estou dando para vocês é para notebook e PC, né, gente? O celular, como eu falei, eu não tenho como compartilhar agora com vocês, porque eu não estou no Meet, né? Mas fica na parte de baixo. Todo esse menu aqui, a gente consegue fazer absolutamente tudo no Word pelo celular. Só que esse menu, ele fica na parte inferior, tá? E vocês procurem. Aí, assim, aqui eu já tenho um documento em branco, que está escrito documento 1, né? E aí eu preciso ir na aba Layout, ok? Em Layout, bora, Zé. Em Layout, a gente vai vir em margens. Quando é no celular, lá embaixo, você também vai ter a opção Layout. E aí você clica nela e vai abrir lá as opções. Aí você vem em margens. Ok? Bora, margem, abre. Tá lentinho. Aí a gente vai personalizar. No meu caso, já até... Não, nem tem aqui. Mas a gente precisa personalizar. E aí vai abrir uma caixinha de diálogo, né? Uma janelinha, para fazer a personalização da tua margem. Bora, meu filho, ele não está querendo responder. Gente, hoje está mais quente do que todos os outros dias. Aí tá bem aqui, ó, tá vendo? Superior, aqui, margem, superior. Aí a gente vem aqui, quando você clica dentro da caixinha, ela já fica azul, então nem precisa deletar, porque quando você clica digita o número, já fica. Eu vou usar a tecla Tab do teclado, que já vai para a próxima. Então, superior, eu falei para vocês que é 3, inferior, 2, esquerda, 3 e direita, 2. Configurei conforme eu quero, dou um OK. E ele já se ajustou. Se vocês forem observar, essa parte aqui de cima, né, ela fica mais, eu não sei se deu, mas quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver maior a margem. É justamente pelo que eu falei para vocês. Se o documento for arquivado, furando, né, perfurando, não vai pegar o escrito, e se for aqui na aba esquerda, né, na lateral esquerda, também não vai pegar o texto. Então, é por isso que, às vezes, a gente produz um documento quando você vai, ou uma atividade da escola, aí quando você vai fazer a perfuração, aí pega um pouco do texto, é por conta da margem, tá? Então, precisa ter cuidado com isso, ok? A orientação é essa mesmo. Aqui a gente pode botar em retrato paisagem, mas é essa mesmo. Agora a gente vem para a aba principal, que é a página inicial, né? E agora eu vou
escolher a fonte. A fonte padrão, ela é ou Times New Roman ou a Arial, que são essas duas aqui, ó. Eu gosto muito de usar Arial, mas é com vocês, tá? Ok? Outro detalhe, o tamanho da fonte. O tamanho da fonte, a gente vai selecionar, certo? E o espaçamento entre linhas, a gente precisa colocar em um e-mail, ok? Bora ver. Então, se eu vou começar o... Ah, tá, outro detalhe. Vocês podem pegar a logo, né, que vocês vão trabalhar, e vocês podem botar no cabeçalho. Como que o cabeçalho aparece? Vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a margem, né? Eu posso clicar aqui, ou eu posso deixar minha logo aqui mesmo, onde tá esse cursor aí piscando, tá? Posso colocar aqui, deixa eu pegar aqui uma imagenzinha só para demonstrar para vocês. Só um minutinho. Aqui a logo da Coca. Tomara que a Coca não me processe. Ó, aí quando a gente coloca aqui, ó, por exemplo, PNG, são imagens que elas são sem fundo, bora ver. Aí ela fica toda quadriculadinha. Não, mas a Coca-Cola não botou nenhuma aqui. Não, vou pegar qualquer uma mesmo, só para demonstrar. Ah, tá aqui. Essa daqui é PNG. Aí o que acontece? Ela não tem aquela parte, aquele fundo branco, tá? Vou copiar e vou colocar aqui. Ó. Aí você faz o ajuste, né? Ó, vem muito grande. Claro que, como eu falei para vocês, a gente tem que primar pela estética do documento. Então, tenham cuidado, ó, vou centralizar a logo, e aí ficou bem legal. Só que quando eu centralizei a logo, a minha margem de todo o texto ficou no centro, ó, tá vendo? Então, eu vou trazer meu texto um pouquinho, minha logo aqui um pouco para cima, e vou ajeitar essa margem. Olha aqui, ó, tá vendo? Margem aqui, ó, para a esquerda, centralizado, para a direita e justificado. O que é que eu vou fazer? Eu vou marcar e vou justificar, para que o texto fique todo ali no padrão, né? Margem esquerda e direita alinhada. E aí sim eu posso começar o meu memorando. Pronto. E agora eu faço, o cabeçalho para assunto. Pronto, já comecei. Então, aqui eu faço... Ah, detalhe, tá, gente? É interessante... Deixa eu diminuir aqui um pouco. É interessante que, nessa questão da estética, vocês utilizem a página como um todo, tá? Então, por exemplo, às vezes eu vejo os documentos que chega a me dar uma angústia de ver, porque é uma página inteira, um papel A4, e a informação toda aqui em cima. Então, poxa, vamos fazer um documento legal, bonito, né? E aí a gente precisa dar espaços. Aí, ó, eu posso negritar a palavra memorando, eu posso botar no centro ou aqui, né, na esquerda, o mesmo justificado já vai ficar para a esquerda, tá? E aqui, ó, já começa o texto, né? Ó, já veio para cá de novo. E aí, ó, já começa o meu texto. Tem o texto todo aí, né, do que se trata o memorando, depois você vai fazendo o restante das informações. Lembrando de ocupar a página como um todo. Eu quero ver os documentos de vocês bem bonitos, tá? Bem bonitos. Ok? Tá entendido? Sim, ok, professora. A senhora vai fazer a chamada agora, professora? Olha, a pessoa já quer ir embora. Não, porque ela... Faça sim, faça. Ah, peraí, calma aí. Deixa eu só ensinar um negócio aqui embaixo para vocês. Quando vocês forem salvar,
o documento está em branco, é o primeiro, não é um salvar como, né? Vocês vão apertar Ctrl B, salvar, né? Então, quando você pede para salvar, eu quero que vocês prestem atenção qual nome vocês devem colocar, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Atividade e documentos empresariais ou redação, bora botar redação, né? Redação, redação empresarial, ok? Tá, gente? Redação empresarial, ponto, o nome de vocês. Não é o meu, tá? É o nome de vocês. Uma Melo. Por que eu quero que vocês façam isso? Para vocês se acostumarem a dar o nome correto também, né, para os documentos. Porque, assim, quando é um documento físico, tem toda um formato, uma forma de organizar nos arquivos. Quando é um documento virtual, né, um documento onde você vai guardar no computador, você também precisa ter esse cuidado, né, de por exemplo, nomear os documentos para que eles se agreguem, né, em determinada pasta, por uma Fica ordem até mais fácil de encontrar. Sim, com certeza, com certeza. Exatamente. Aí coloca declaração, assim, aí já aparece, né? Isso, pois é. Aqui, como vão estar os dois, para não ficar um nome muito longo, aí deixa só redação empresarial. E ponto o nome de vocês no final. Escolhe o local lá que vocês acham melhor e salva o documento, tá certo? Certo, professora. Beleza, então.